Olá, muito boa tarde, eu sou o Ricardo Sapia, o seu amigo de todo dia. Está começando mais um Alerta Super especial nessa sexta-feira, 15 de janeiro de 2021. Especial porque estamos sendo recebidos aqui pelo governador de São Paulo, João Dória Júnior, no Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo de São Paulo. Governador, em primeiro lugar, boa tarde, um prazer enorme e agradecer a sua gentileza de nos receber aqui no Palácio. Ricardo, eu que agradeço, obrigado pela presença aqui. Vocês vieram de Minas Gerais para estarem hoje aqui no Palácio dos Bandeirantes. Aqui é a ala residencial do Palácio. Eu não resido aqui, conforme eu conversava com você pouco antes do início da entrevista, mas essa é a ala residencial, ou seja, o governador aqui precisar utilizar a residência, não é o meu caso, eu vivo ainda na minha mesma casa onde estou há mais de 15 anos, mas esta parte que vocês estão vendo aqui incorpora a ala residencial do Palácio dos Bandeirantes em São Paulo. Governador, eu tenho uma forma de conduzir entrevistas, sempre gosto de levar isso para o meu telespectador, para o meu ouvinte, da seguinte forma. Da primeira vez que eu entrevistei, no final do ano passado, até citei o pai do senhor, que foi deputado, foi publicitário, foi quem criou o Dia dos Namorados no Brasil. E acho que faltou a gente falar mais alguma coisa, até para as pessoas conhecerem mais quem é João Dória, porque a gente sabe, a gente que é jornalista sabe que o senhor é paulistano, nasceu aqui. Filho de baiano. Filho de baiano, que só tem 63 anos, nem parece, porque uma juventude toda aqui ao nosso lado. É santista, depois nós vamos falar sobre isso, porque eu sou palmeirense, tem a final da Libertadores. Mas eu queria que o senhor falasse, até para a população poder entender, porque muito se falou, uns anos para cá, sobre que no Brasil não existiu ditadura. É evidente que teve pessoas que, na época da ditadura, pegaram em armas, foram para a guerra, foram tentar justificar de outra forma para acabar com a ditadura. Mas como o pai do senhor foi, e outros que eu conheci, foram perseguidos. Seu pai teve que ir embora para a França. O senhor foi criado um tempo na França, junto com o seu irmão Raul, e a senhora, sua mãe. Como é que é ser um filho da ditadura, ô governador? Explica para essa juventude que não conhece. Ricardo, boa pergunta. Difícil pergunta, porque traz à minha memória um momento de profunda tristeza, porque meu pai, nascido na Bahia, com orgulho de ser baiano, e eu tenho metade do meu coração, da minha alma é da Bahia também, onde parte da sua vida está lá com a sua família, e eu fui para o exílio com meu pai. Meu pai foi caçado pelo golpe militar de 64 na primeira lista. Foi o 12º nome da primeira lista a ser caçado e foi para o exílio na França, porque era um dos poucos países que oferecia asilo para exilados de ditaduras, como no caso do Brasil. Aliás, falando em Minas, nós morávamos num apartamento em frente ao apartamento de Juscelino Kubitschek. Juscelino e Dona Sara moravam exatamente em frente do nosso apartamento, que era um andar mais baixo. Nós vimos o apartamento do presidente Juscelino e da Dona Sara, com quem convivíamos muito, com Márcia, Maristela, as filhas. Foi um convívio inesquecível, um momento de muita dor do exílio e na ausência do nosso país. E aquilo nos marcou muito, Ricardo, porque o exílio será um programa, não é férias, não é um programa que você elabora, vou fazer um retiro espiritual de 1 ano, 2 anos ou 3 anos. Você é expulso do seu país de forma injusta, de forma por medida de força. E meu pai teve que vender tudo o mais rápido possível e para seguir para o exílio, assim como minha mãe, eu e meu irmão Raul, como você se referiu. Então foi um período duríssimo e o dinheiro acabou, inclusive. Meu pai não conseguiu nos sustentar lá mais do que 2 anos e meio. Ao término desse período nós tivemos que voltar, minha mãe, meu irmão e eu. Cara. E sem nada, porque tudo que tinha, minha mãe vendeu para poder dar assistência ao meu pai num período de exílio. A França não era exatamente um destino barato, mas era o país que concedia, né? Asilo concedia a liberdade, né? A brasileiros, intelectuais, ex-parlamentares, jornalistas. O apartamento ao lado do nosso, no mesmo prédio, era o Samuel Weiner e Danusa Leão que moravam. Aliás, a porta em frente ao nosso apartamento. Então foi esse período muito duro e pior quando voltamos, porque minha mãe solitária, meu pai ausente. Naquele tempo não tinha comunicação telefônica, internet, isso não existia. Telefone, você para fazer um telefonema, você marcava de manhã um horário à tarde para falar. E custava muito caro, não tinha dinheiro para pagar ligação telefônica. Então foi uma fase dura, Ricardo. Nós não comíamos carne em nossa casa. Minha mãe não tinha dinheiro para comprar carne. Carne já era caro em 1966. O máximo de proteína era salsicha. E comíamos o que tinha, arroz, feijão,
um pouco de salada e a única proteína era salsicha. Não tinha sobremesa, não tinha nada. Luxo de refrigerante jamais. Era uma vez por mês que tomávamos um refrigerante. E era um luxo, o momento do luxo era tomar um refrigerante. E isso perdurou durante 4 anos, foram 4 anos muito duros. Nossa casa ficou sem luz, minha mãe não tinha dinheiro para pagar a luz. E um longo período, porque minha mãe teve que fazer empréstimo, ela tinha poucas joias, então ela colocava no prego da Caixa Econômica Federal. Tem gente que nem sabe o que é o prego, mas até hoje chama-se prego. Hoje, né? Que tem até hoje, você leva lá um relógio, uma joia, deixa a garantia, ele faz um empréstimo, abate o valor da taxa e você, depois de 90 dias, tem que resgatar, pagando, evidentemente, o juro. Então, minha mãe vivia muito agoniada com isso e só conseguia pagar contas de luz quando fazia uma situação dessa. Levava uma joia, um anel, aliança, colocava no prego para poder pagar a conta de luz e resgatar a luz da nossa casa. Estou contando apenas um episódio para não alongar, mas para mostrar como é triste, como é duro uma vida nessa circunstância. Eu fiz tocar nesse assunto porque... Eu raras vezes falei sobre isso. Se eu estiver errado, o senhor me corrija. Com 13 anos, o senhor procurou seu primeiro emprego, não é isso? Foi. Numa agência de publicidade. Foi. E eu queria mostrar para a juventude de hoje que se hoje o senhor é um empresário de sucesso, se tornou um empresário de sucesso, foi fruto de muito trabalho, o senhor não ganhou nada de mão beijada e nunca dependeu de dinheiro público, quer dizer, o senhor foi entrar na política, tudo bem que o senhor foi secretário de turismo, acho que 2 anos do prefeito Mário Covas, teve na Embratur, acho que 2 anos também no governo Sarney, mas o senhor nunca foi aquele político profissional, vamos dizer assim, quer dizer, o senhor se tornou prefeito de São Paulo com 2 anos, achou que deveria abraçar o governo do Estado e está seguindo essa carreira já com a vida consolidada, o que me lembra muito assim. Eu acho que posso citar, evidentemente, vocês têm mais ou menos a mesma idade, o Vitório Medioli, prefeito de Betim, quer Exatamente. dizer, não precisa daquilo. Aliás, de quem gosto muito, sou admirador, porque ele tem uma trajetória brilhante de vida e começou do nada. Do nada, exatamente. Como construiu o senhor também, tudo do nada, trabalhando e honestamente, como você bem lembrou. E hoje faz o exercício da política pelo bem das pessoas. Ele não tem nenhum interesse de ordem pessoal, muito menos material. Como eu também não. Eu só vim para a política muito mais recentemente e disputei a Prefeitura de São Paulo em 2016 e depois o governo de São Paulo em 2018. Mas voltando à pergunta que você me fez, no retorno do exílio eu tinha 8 anos de idade. E foram quando eu tinha 8, 9, 10, 11, até os 12 anos de idade, nós vivemos um período muito duro com minha mãe. Porque além da falta de dinheiro, além da falta de condições, até mesmo para comprar carne, para pagar a conta de luz, eu via a tristeza da minha mãe. E minha mãe se acabando, minha mãe foi definhando. E minha mãe, Ricardo, até me emociona ao falar, minha mãe morreu com 36 anos. Muito nova. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 13 anos, logo ao fazer 13 anos. Porque não tinha mais, eu precisava ganhar algum dinheiro para poder ajudar minha mãe, eu precisava ajudá-la, eu não tinha mais, minha mãe chorava todas as noites, e sofria, e eu via também o definhamento, inclusive físico da minha mãe, emagrecendo, entristecida, e aí eu fui bater na porta de várias oportunidades, vamos chamar assim, de emprego. Claro. Depois de 12 nãos, eu me lembrei que meu pai tinha trabalhado numa agência de publicidade chamada Standard Ogilvy. Hoje ainda existe essa agência, é uma agência importante, poderosa, chama-se Ogilvy. Naquela época era apenas Standard. Mas eu me lembrei disso, foi uma coisa iluminada. Depois de 12, olha, não, quem daria emprego para alguém com 13 anos de idade, sem nenhuma experiência? Eu podia ser office boy, ou, enfim, limpar, fazer limpeza, coisas básicas. O que para mim já estaria ótimo na circunstância. E fui bater na porta dessa agência. O diretor, que eu não conhecia, obviamente, não tinha chegado ainda, acabei fazendo uma amizade com a recepcionista e disse, olha, eu preciso muito de um emprego, eu queria muito que você me ajudasse a que o diretor daqui da sua agência me recebesse. E aí contei para ela, meu pai trabalhou aqui, e meu pai foi diretor-geral dessa agência aqui antes. Aí contei, tinha tempo, porque eu cheguei muito cedo, antes das 8 horas, eram 7h30 mais ou menos, ela já chegou mais ou menos no mesmo horário, e ela foi atenciosa, ouviu a minha história e se convenceu de que valeria a pena. Quando esse senhor chegou, chamava-se, ele faleceu já, Maurice Cohen, não esqueço, porque ele me deu a mão numa fase duríssima da minha vida. Ela telefonou para ele, e eu assisti a conversa dela com ele, e disse, olha, está aqui, e contou depois, receba ele pelo menos 5 minutos, senhor Maurice. E 5, 10 minutos depois ele me recebeu.
Encontrei um homem com um sorriso largo, judeu, egípcio. Eu contei a minha história, contei a lembrança do meu pai. Ele disse, olha, eu não tive o privilégio de conhecer seu pai, mas a história do seu pai eu conheço. E parabéns por você estar buscando aqui uma oportunidade para ajudar sua mãe. Eu contei a ele que o objetivo não era um emprego para mim, e sim para ajudar a minha mãe. Ele falou, neste exato dia, eu não tenho essa vaga ou uma vaga para te oferecer. Mas se você aceitar, eu te dou um estágio aqui. É um estágio, não tenho remuneração. Naquela época não havia estágio remunerado. Mas eu te dou o passe de ônibus da CMTC, que era o sistema de transporte aqui em São Paulo, e te dou o lanche na hora do almoço. Eu disse, está feito. E ele disse, você estando aqui, a primeira oportunidade que tiver, e se for compatível com o nível de conhecimento que você tem, que era muito pequeno, você estará empregado. Ele cumpriu a promessa. 2 meses depois, surgiu uma vaga de assistente de rádio, TV e cinema. Era um office boy de luxo para cuidar do arquivo de filmes, de fitas, etc., da unidade de rádio e TV da agência. Mas, Ricardo, a felicidade com que eu levei a carteira, eu fui tirar minha carteira de trabalho, eu não tinha, e levei para fazer o registro aos 13 anos de idade. Só quem viveu dificuldade sabe o que é receber o registro, e ali estava o meu salário. Eu tenho essa carteira até hoje. Legal. O meu salário, e eu estava registrado. Eu voltei para minha casa depois desse dia do registro, com a carteira assinada, e chorei abraçado da minha mãe. Falei, mãe, agora eu vou poder te ajudar. E ela chorou, e aí fizemos uma oração. Então, eu raras vezes tive chance de contar isso, viu, em entrevistas. E olha, eu tenho contando hoje aqui para você. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes, nossos internautas e também quem está lendo isso agora no nosso portal, ou nos jornais O Tempo ou no Super, serve até de estímulo para esses mais de 14 milhões de brasileiros que estão desempregados hoje. Quer dizer, que você não desistiu de um sonho. Nunca. Quer dizer, o senhor aceitou ser estagiário a troco de um lanche, de um passe de ônibus. E 2 meses depois o senhor estava empregado e hoje se tornou empresário que foi. Fizemos uma primeira parte aí falando muito, o senhor emocionou. Vou fazer o senhor se emocionar mais hoje aqui, porque essa semana o senhor já se emocionou, que eu sei, quando teve realmente a confirmação da vacina. Então eu queria entrar primeiro falando sobre a vacina. Eu comentava com a sua assessora Márcia Franco que de uma semana para cá, de dezembro para cá, de novembro para cá, o que apareceu de expert em vacina na rede social foi uma coisa. Eu não sabia que o Brasil tinha tantos assim. E de uma semana para cá, o que apareceu de entendidos em automobilismo, em fábrica de automóvel também, é uma coisa absurda. Então, assim, a gente vê que o Brasil tem essa questão de briga. Se move pela circunstância. Você não pode falar nada. Quer dizer, se eu falar que a gravata do senhor é feia, pelo amor de Deus, o senhor briga comigo. Quer dizer, hoje você não pode fazer um comentário de nada, principalmente nas redes sociais. Gera confronto. Gera confronto. Ninguém sabe. E aí é bom até o meu ouvinte ficar sabendo, mas eu costumo comentar sempre o seguinte, a vacina da gripe que a gente toma, H1N1, ela tem entre 40% e 60% de imunidade. A de sarampo tem em torno de 60%. A BCG, 50% e alguma coisa. Quer dizer, nós temos uma vacina que ela, no geral, ela tem 50,34%. Mas para casos graves e mortes, ela 100%. Tem 100%. Ou seja, nós vamos deixar de levar as pessoas para os hospitais, que estão passando um problema difícil em todo o país. Por que existe tanto negacionismo, governador, nessa politicagem que criaram em cima da pandemia e da vacina? Ricardo, é uma tristeza o país vivendo uma situação tão grave de saúde, a mais grave dos últimos 100 anos. Não houve uma pandemia, exceto a pandemia da gripe espanhola, 100 anos atrás. 100 anos atrás. E vivendo agora, já levou a vida de 205 mil, quase 206 mil brasileiros perderam sua vida. São 206 mil brasileiros. Diariamente 1.000 brasileiros se vão, perdem a vida. São 4 jatos caindo, 4 aviões lotados de passageiros caindo todos os dias. E nós temos um presidente que é um negacionista, um irresponsável completo, que chama de gripezinha, resfriadozinho, classifica quem usa máscara de maricas, quem fica em casa, sobretudo pessoas com mais de 60, 65 anos, são covardes. Tome cloroquina, que com a cloroquina você não vai ter a Covid. É um nível de responsabilidade, não há parâmetro, nem no mundo. Jair Bolsonaro hoje, pela mídia internacional, é considerado um pária, né? Ou seja, alguém que age como um criminoso em relação ao tema da saúde do seu povo. E diante disso, nós aqui fizemos exatamente o oposto. Defendemos a ciência, defendemos a saúde,
defendemos a quarentena, defendemos o distanciamento social. São Paulo foi o primeiro estado do Brasil a declarar quarentena, junto com o Rio de Janeiro. Foi o primeiro estado do país a tornar obrigatório por lei o uso de máscara e dar multa a quem não usa máscara em áreas públicas ou dentro de lojas, estabelecimentos privados. Em São Paulo você não entra em transporte público se não estiver usando máscara. E várias outras medidas que foram adotadas aqui com muita firmeza, ainda que medidas impopulares. E a vacina, já que nós temos o Butantan, em abril deste ano assinamos o contrato com o laboratório Sinovac chinês, com sede em Pequim, um laboratório privado, para o desenvolvimento conjunto da vacina. O Butantan vai fazer 120 anos agora em fevereiro, Ricardo. É uma instituição de respeitabilidade internacional. E alcançamos a vacina já no final de agosto, início de setembro. O Butantan ainda é o único laboratório do mundo que faz soro antiofídico? Não sei se do mundo, da América Latina, sim. Era o único do mundo, não sei se hoje já tem outros países. Da América Latina eu posso afirmar. Era o único do mundo. Mas não estou certo se do mundo. Da América Latina, sim. E é o maior produtor de vacinas da América Latina é do hemisfério sul do planeta. É muito densa a participação do Butantan e muita seriedade dos cientistas do Butantan. E ao invés do governo federal e do presidente Bolsonaro e do Ministério da Saúde adotarem todas as vacinas possíveis, concentraram forças em uma única vacina, porque é de Oxford. Nada contra Oxford, nada contra a vacina da AstraZeneca com a Fiocruz, é uma vacina importante e eu espero que seja validada agora, já no domingo, pela Anvisa. Mas por que apenas uma vacina se um país de 215 milhões de habitantes precisa de mais de 400 milhões de doses de vacina? Mais um erro, mais um equívoco. O senhor acha que existe um preconceito por ser da China? Foi dito pelo presidente Bolsonaro. Vacina da China eu não tomo. Vacina da China vira macaco, vira jacaré, vira gay. É um grau de negacionismo e de responsabilidade gigantesco. É uma vacina que salva. É uma vacina que salva. As pessoas estão morrendo, o que salva é a vacina. Outra coisa que tem que deixar bem claro também. O senhor é empresário, mas o Butantan não é do senhor, né? Não, o Butantan é público, é uma fundação pública. Como é Ezequiel Dias em Minas Gerais. Como é a Fiocruz no Rio de Janeiro. Exato. A Fiocruz é de ordem federal, de ordem federal, mas é uma bela instituição. Eu queria... Rio de Janeiro. Como tem Ezequiel Dias em Minas Gerais, no Paraná também tem. Cada estado tem o seu, não sei se todos os 27, mas vários têm. Mas vários têm. E o Butantan é mais famoso porque a maioria das vacinas, ou quase todas, são produzidas lá, né? A vacina contra a gripe 100% produzida no Butantan, contra H1N1, que todos nós tomamos nesses últimos anos. O senhor fala, essa vacina são para os brasileiros. Isso. Não é, e para todos os brasileiros. Para todos os brasileiros. O senhor não vai soltar aqui em São Paulo primeiro, né? Ninguém vai ter que atravessar o estado para vir para cá. Não, né? A vacina, nós trabalhamos para que ela pudesse ser disponibilizada para todos. No dia 20 de outubro, Ricardo, foi assinado pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, um contrato para aquisição de 46 milhões de doses da vacina do Butantan. No dia 21, no dia seguinte, o presidente Bolsonaro desautorizou o ministro da Saúde. Eu me lembro disso. Na minha visão, humilhou o ministro da Saúde, dizendo que aquele contrato não valia, que o ministro não mandava, quem mandava era ele, a decisão dele não vai ter a vacina do Butantan. Agora mudou, depois de muita pressão. Eu não queria entrar nessa seara, mas eu não posso deixar de falar. Essa perseguição do presidente Jair Bolsonaro para com o João Dória Júnior, governador, é porque o senhor faz uma sombra a ele para as eleições de 2022, a presidência da República, governador? Ricardo, eu não tenho essa intenção. A minha obrigação é ser governador de São Paulo, governar São Paulo, proteger vidas, sobretudo diante de uma pandemia como essa da Covid-19, e proteger os mais pobres, os mais humildes, os desvalidos, aqueles que representam, vamos dizer, a faixa menos privilegiada no nosso estado. São Paulo é um estado rico, de fato, mas tem pobreza, tem pessoas que vivem em situação de miséria aqui em São Paulo. Então, a minha obrigação é ser um bom governador e não um candidato. Agora, o presidente Jair Bolsonaro, menos de 3 meses como presidente da República, já se apresentava como candidato à reeleição. Não há parâmetro disso na história da República depois que a reeleição foi aprovada pelo Congresso Nacional. Um erro, mais um erro, e um equívoco grave do presidente Bolsonaro. Aliás, é um governo que é um mar de erros, né? Erra na educação, erra na saúde, erra na economia, erra no meio ambiente, erra nos direitos humanos.
é um governo que prima em errar. É uma tristeza, porque dificulta o trabalho de prefeitos e governadores. Se perguntarmos ao prefeito Medioli, ele tem mais trabalho do que poderia e do que deveria por conta dos erros e dos equívocos do governo federal, sobretudo na área da saúde, na área da educação, na área ambiental, na área de habitação popular, áreas que são importantes para o Brasil. Então, você enfrenta dois vírus aqui, Ricardo, o coronavírus e o Bolsonaro vírus. E eu não sei qual é o pior. Já que o senhor falou de economia, para quem não sabe, no maior de todos os estados, o estado de São Paulo é o mais rico em arrecadação, o senhor tem na mão aí o segundo maior orçamento do Brasil, só pede para o orçamento federal. Como é que vai ser essa retomada em 2021, governador? Porque 2020 foi difícil, mas mesmo assim São Paulo parece que avançou mesmo na pandemia, né? Avançou, Ricardo. Nós fomos bem em 2019, nós temos aqui Henrique Meirelles, Sim, que foi ministro da Fazenda, um bom ministro da Fazenda, foi um bom presidente do Banco Central e foi presidente mundial do Banco Boston. Um homem experimentado, vivido, com sabedoria e com conhecimento. E ele nos ajuda muito. São Paulo performou 3 vezes mais do que o Brasil em 2019. Crescemos quase 3%, enquanto o Brasil cresceu 0,9%. O ano de 2020 foi um ano duro, foi um ano recessivo para o Brasil. São Paulo zerou, nem cresceu nem decresceu. O Brasil, recessão de praticamente 4%. E 2021 será um ano de crescimento positivo para São Paulo. Poderia ser mais, se já tivéssemos as vacinas autorizadas, validadas e o Brasil já estivesse vacinando. Ricardo, e os que nos ouvem e assistem, acompanham pela internet, nós já temos 64 países do mundo com vacinação iniciada. O Brasil não começou, sendo que a vacina do Butantan está aqui desde o início de novembro, disponível, pronta para iniciar a vacinação. Nós estamos na metade do mês de janeiro e ainda não temos nenhuma pessoa vacinada no Brasil. A Turquia, que tem a mesma vacina, começa hoje? Começou. Começou hoje, Já né? começou. A Indochina hoje, né? começou no final da semana, a Tailândia também no final da semana. A China, só com a vacina da Sinovac, a Coronavac, já vacinou mais de 750 mil chineses. E lá eles têm 4 vacinas nesse momento, sendo aplicadas na população chinesa. Ou seja, é um descalabro, uma falta de atenção, uma falta de compaixão, de respeito à vida. O que nós queremos é vacina. O senhor anunciou que a vacinação começaria no dia 25 de janeiro. Aí o governo falou que talvez fevereiro, que talvez março. Aí quando o senhor bateu o pé, não vai ser 25 de janeiro. Agora o governo anunciou que vai ser dia 19. Quer dizer, ele quer o quê? Ele quer tirar usar foto para antes fotografia do senhor? da vacina. Ele quer tirar foto antes do senhor, é isso? É a vacina para fotografia. É tudo que a gente não precisava, né? Nós precisamos da vacina para salvar vidas, e não para tirar a fotografia do presidente Bolsonaro, dizendo, eu vim aqui para salvar os brasileiros. Logo ele, que chamou a você e a mim de maricas, porque nós usamos máscaras, e muitos que estão nos ouvindo e assistindo, que têm mais de 60 anos, que estão em casa se protegendo para continuarem a viver, de covardes, né? Logo ele, Bolsonaro, que recomenda cloroquina. Tome cloroquina. Basta cloroquina que você não vai pegar a Covid-19. Eu não posso deixar de brincar, eu tenho um amigo que trabalha comigo até, e ele estava receitando para 2 amigos nossos que são carecas, a ivermectina. E eu falei assim, e você está vendendo um remédio para piolho, para careca, cara? Não faça isso não, você está destruindo. Olha, o nosso tempo está acabando, o governador tem compromissos para fazer. Cara. Eu queria só finalizar esse bate-papo aqui com o senhor, torcendo aí para que tudo dê certo. Eu quero ser o primeiro da fila a tomar a vacina. Eu estou meio obeso, então eu tenho o direito de entrar naquela turma da obesidade, então eu vou ser antes. Minha querida mãe, que tem 85 anos, está lá em Londrina, vai entrar na primeira fase também. Eu vou poder vê-la, que tem 1 ano que eu não visito minha mãe. E a gente fica nessa expectativa e que realmente a vacina veio para salvar vidas. Então eu estou aqui em nome do povo mineiro, agradecendo ao senhor pelo seu trabalho, que a gente percebe que é um trabalho sério, que o senhor realmente está preocupado com vidas e deixou bem claro que o senhor não está fazendo campanha para presidente, que pode vir a ser sim, claro, por que não? É um direito que o senhor tem como cidadão, como político que é, e todos têm. Eu posso ser candidato a presidente também. Claro. É democrático? É democrático, mas primeiro as vidas, depois vamos pensar em outras coisas, não é, governador? Correto. Ricardo, obrigado. Obrigado pela sua sensibilidade. Obrigado também por ter me estimulado aqui a fazer um depoimento tão sensível sobre a minha vida, sobre minha mãe, sobre meu pai. Pela confiança. Eu já não os tenho, por isso mantenha esse carinho que você tem pela sua mãe, e os que estão nos ouvindo aqui, protejam, abençoem, cuidem dos seus pais, protejam principalmente da Covid.
porque só quem perdeu o pai e a mãe sabe o que é duro, o que é difícil. Muito novo, com 55. Meu pai foi radialista da Rádio Pan-Americana em São Paulo, quando era Pan-Americana ainda. De Antes de ser Jovem Pan. 52 a 64, e trabalhou com o Barão. Ele era speaker esportivo e narrava bola ao cesto. Isso. Nossa, naquela época era speaker esportivo, não era narrador. Para finalizar, Palmeiras ou Santos na Libertadores? Olha, eu lamento decepcionar você. Vai dar Santos. Nós vamos instalar a Rádio Super do Maracanã, narrando essa partida. E a vitória do Santos. E a vitória do Palmeiras, governador. Aí nós vamos ficar cada um de um lado, tá bom? Então tá apostado aqui um queijo mineiro? O quê? Eu trouxe um doce de leite pro senhor. Tá bom, mas vamos apostar um queijo mineiro? Vamos apostar um queijo mineiro. Para comer com doce de leite. E tem mais, depois disso eu vou para Dubai. Sendo Palmeiras ou Santos, eu vou estar lá na final do Mundial, tá bom? Mas vai torcer pro Santos em Dubai. Não, se for para Dubai, eu vou torcer. Eu fui pro Flamengo ano retrasado, por que eu não vou pro Santos agora? Obrigado, governador. Obrigado, Grande abraço.